Muito boa tarde, então. Tá começando o Globo Esporte e amanhã tem amistoso entre Brasil e França ao vivo na Globo. É jogaço. A Copa do Mundo tá chegando e o Ancelotti vai testar uma galera contra a França, hein? Felipe Brizola, antes tem mais desfalque, é isso mesmo? Boa tarde a você. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, pra todo mundo que nos acompanha. É verdade, né? Uma data FIFA já recheada de problemas. E a comissão técnica hoje confirmou que o zagueiro Marquinhos tem dores no quadril, tá fora da partida. O técnico Carlo Ancelotti falou isso na entrevista coletiva há pouco. Ele normalmente não é de entregar muito essas informações, mas o Marquinhos, que é um dos líderes do elenco, não vai para o jogo. O Brasil tem 7 potenciais titulares que não participam da partida. Mas ele deu algumas pistas sobre a zaga. O lateral esquerdo, Douglas Santos, que chegou só para esse treino, vai ser o titular na esquerda, no lugar do Alexandre do Flamengo, que foi cortado. Na direita, o Wesley, ex-Flamengo hoje na Roma, joga também nas vagas de jogadores machucados, como o Wanderson, o próprio Militão. E o Léo Pereira, que é um estreante, né, vivendo a primeira convocação, vai ganhar a vaga entre os titulares. O jogador do Flamengo vive grande fase. O Gabriel Magalhães, que é o titular da posição, também foi cortado. E aí o Léo Pereira vai assumir essa função. A gente vai ouvir agora o treinador Carlo Ancelotti falando um pouco sobre esse barulho, né, externo, cobrança por jogadores, em especial o Neymar. Depois tenho, por o papel que tenho aqui, tomar decisão, mas é normal que no futebol cada um pode opinar, porque o futebol não tem uma universidade. O futebol pode opinar de muitas coisas. Se tu joga bem, se não joga bem, se este jogador é bom, se não é bom. Cada um tem a sua opinião e eu tenho que respeitar a opinião de todos. Vai falar que o Ancelotti não decidiu escalar o Léo Pereira como titular depois de ver a estileira do zagueirão. Olha só como é que o Léo Pereira se apresentou na seleção. É a primeira convocação dele, né, gente? É a primeira impressão. É a que fica. Agora tem que fazer bonito também em campo, né, o Léo Pereira? Bora voltar com o Brizola? Quem também deu entrevista por aí hoje foi o Vini. Isso é bem raro, né, amigo? É raro, Mário. O Vini, só pra gente ter uma ideia, mesmo com todo esse protagonismo internacional dele nos últimos anos, que não vem de agora, ele só deu uma entrevista coletiva nesse ciclo de Copa do Mundo e foi há 2 anos, lá em março de 2024. Mas hoje apareceu lá, sorridente, falando muito sobre o protagonismo, vive um grande momento. Se a gente pegar um recorte dos últimos 2 meses, em 14 jogos ele fez 12 gols, gols importantes, fora de casa, em jogos grandes da Liga dos Campeões, em jogos importantes pelo Campeonato Espanhol. Ele está revigorado e explicando que é muito importante assumir esse protagonismo agora, mas claro, dividindo com os outros jogadores, porque o Brasil tem grandes atletas. Vamos ouvir então o que disse o atacante do Real Madrid sobre esse grande momento, sobre o fato dele estar feliz. Eu não ligo de quanto eu me dedico para estar preparado para a Copa do Mundo. Quando chega o ano de Copa do Mundo, todos os jogos é pensado na Copa do Mundo. Sobre a minha fase, eu sempre tento estar na minha melhor fase, fazendo gols, assistindo. Alô, pessoal do Globo Esporte, aqui é o Roberto do Amarelinho. Gostaria de ver o gol do Pelé da Copa de 70. A Pelé! Que bola, bola! É gol de craque! É gol do Brasil, minha gente! Alô, Brasil, falta 78 dias para a Copa do Mundo. Vamos lá! Tá chegando, hein? Agora, olha só o que o Mbappé, craque da França, do Real Madrid, passou nos últimos meses. Segundo o jornal americano New York Times, o Mbappé lesionou o joelho esquerdo no fim de dezembro. Aí o Real Madrid foi fazer exames para ver a gravidade da lesão, normal, né? Só que examinaram o joelho direito, que não tinha problema nenhum. Que beleza, hein? Aí, resultado, o Mbappé jogou várias partidas lesionado e depois ficou de fora de mais jogos, porque a dor piorou, né? Só que o Mbappé garantiu, hein? Tá totalmente recuperado da lesão, disse que muitas coisas que foram ditas sobre o joelho dele eram falsas. Direito ou esquerdo, né? Tem que saber. O craque deve jogar amanhã contra o Brasil e é isso que interessa. Bom, tem dinheiro novo chegando no Vasco, hein? O clube tá perto de acertar, com um novo investidor. É o Marcos Lamacchia, empresário, 47 anos, enteado da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. Uma negociação que deve passar de 2 bilhões de reais.
O Pedro Neville está ao vivo em São Januário com as informações. É para o vascaíno ficar feliz, amigo? Como é que é essa situação? Boa tarde a você. Oi, Mário. Bom falar contigo, meu amigo. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Olha, o presidente Pedrinho está parecendo feliz sim, viu? Ele está confiante de que o acerto esteja próximo. Não deu data para evitar criar muita expectativa, mas há essa conversa avançada com o Marcos Lamáquia. Um acordo que, depois de ser feito com a diretoria do Vasco, ainda precisa passar por trâmites aqui em São Januário, precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. O presidente acredita que ainda este ano possa sim o Vasco ser gerido por uma nova empresa 2 anos depois de o rompimento com a 777. Inclusive, representantes do Marcos Lamáquia já acionaram a CBF para entender como precisa ser o modelo de negócios para que sejam respeitadas as regras do fair play financeiro. E aí, falando de campo e bola um pouquinho, o Vasco voltou a treinar nesta manhã, já pensando no jogo de semana que vem do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, fora de casa. A gente vai ouvir então as declarações do Pedrinho no começo dessa semana sobre o otimismo dele para o acerto com um novo investidor. A gente está numa etapa muito importante, não posso dar data, não posso dar nome, mas está num caminho interessante que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato para que o Vasco se torne um clube estruturado pelo resto da sua vida. Então, minha amiga Mari, agora a gente fala também sobre o Ryan, porque o Ryan, que a torcida do Vasco tem tanto carinho, deu uma entrevista coletiva ontem na seleção brasileira e ele falou justamente sobre isso, esse carinho que vai ser eterno dele com a torcida, da torcida com ele, a torcida que já invadiu as redes sociais do Bournemouth, clube que ele está disputando agora a Liga Inglesa, a Premier League, e ele saiu do Vasco em janeiro, começou muito bem por lá, é titular, já fez 8 jogos, tem 2 gols, 1 assistência, e ele amanhã talvez possa ganhar alguns minutos contra a França. Ele está preocupado mesmo é com o trote que ele, como novato, pode receber na seleção brasileira. Vamos ouvi-lo. Então, um carinho muito grande com a torcida do Vasco, e eles têm por mim também. Desde que eu cheguei no Bournemouth, o Bournemouth ganhou mais de 30 mil seguidores, e a maioria era vascaíno. Mas eu estou um pouco nervoso porque eu também tenho que passar pelo trote aqui na seleção. Isso não é legal, nervoso demais. Mas minha cabeça está tranquila, eu estou bem tranquilo e estou de boa. Normalmente é só cantar uma musiquinha, né? O Botafogo está à procura de um novo técnico depois da demissão do argentino Martín Anselmi, que ficou só 3 meses no cargo. Na verdade, o Botafogo não conseguiu firmar um treinador desde o título da Libertadores de 24 e da saída do Arthur Jorge. O Renato Paiva ficou 4 meses no clube e o David Ancelotti 5. Como é que está essa busca, então, pelo novo comandante Ricardo Lai? Tudo bem, Mário? Um abraço para você, boa tarde a todos. Antes de falar do treinador, deixa eu fazer um agradecimento rapidinho aqui para a nossa repórter cinematográfica, Carol Nascimento, fez essa sombrinha aqui maravilhosa. Eu estou me sentindo dentro do estúdio com ar-condicionado, viu, Mário? Porque a sensação térmica aqui em Engenho de Dentro, nesse momento, está 40 e tantos. Se você sabe como é que é aqui em dia quente, é osso. Bom, a busca de um novo treinador. O Botafogo joga no domingo contra o Atlético Paranaense. O jogo é em Curitiba. É jogo atrasado da 5ª rodada. O treinador, por enquanto, vai ser o do Sub-20, o Rodrigo Belão. Mas a busca continua por um novo treinador. Há nomes aí cogitados, bem avaliados, Diniz, Crespo, Tite e também o Vojvoda. E a gente conversou com os torcedores para saber a preferência deles. Confere aí. Textor, traz o velho, traz o JJ. Ele vai fazer a diferença no Botafogo, eu tenho certeza disso. Eu espero que de repente venha o Tite. O Tite acho que seria uma boa opção. Ele é experiente, né? Então, um cara experiente, ele pode trabalhar bem no Botafogo, se der tempo ao técnico, né? Hernan Crespo. Tava no São Paulo. Isso. O Botafogo tem um time muito bom, cara. Muito bom. Só tá mal treinado. Tem para todos os gostos, né? Mas o novo técnico vai ter trabalho, hein? O Botafogo tá com dificuldade nesse ano. São 20 jogos, 8 vitórias e 10 derrotas, 43% de aproveitamento. Foi eliminado nas quartas do Carioca, na 3ª fase da pré-Libertadores e tá na zona de rebaixamento do Brasileirão. Bom, o Flamengo joga só na quinta-feira da semana que vem contra o Bragantino pelo Brasileirão. Mas o time volta a treinar hoje. Quem conta é o Bruno Cortes. Boa tarde, amigo.
Oi Mari, tudo bem? Boa tarde a todos. O time se representa hoje à tarde aqui no Ninho do Urubu, já teve folga ontem, anteontem, tem uma folga programada para sábado. A ideia é aproveitar essa data FIFA para dar um descanso aos jogadores, claro, e também para treinar muito. O técnico Leonardo Jardim vai ter uma sequência de treinos, algo que ele ainda não teve a chance de fazer, né, de treinar o time desde que chegou, era jogo atrás de jogo. Chance também para recuperar jogadores que estão no departamento médico. Alexandre é um deles, né, sentiu a coxa contra o Corinthians, foi cortado da seleção brasileira por causa dessa lesão, mas é uma lesão leve e a expectativa é de que volte já para a estreia do time na Libertadores, dia 8 de abril contra o Cusco. E tem Bruno Henrique, se recuperando de pubalgia, ainda não jogou sob o comando do Leonardo Jardim por causa dessa lesão, mas a expectativa é de que já treine com os companheiros essa semana. Aliás, Bruno Henrique já começou conversa de renovação de contrato, que termina esse ano. Segundo o BAP, presidente do Flamengo, a ideia é que ele fique e se aposente no Flamengo. Tem que respeitar o cara que tem mais títulos na história do Flamengo, né? Maria, boa tarde. Com certeza, Brunão. Boa tarde a você. Então, nação rubro-negra, o Flamengo deve ou não deve renovar com o Bruno Henrique, hein? Esses aqui são os números dele desde a última renovação, que foi no final de 23. Em 24, o BH jogou 56 das 73 partidas do Flamengo, 9 gols e 5 assistências. No ano passado, fez 61 jogos dos 78 do Flamengo, 15 gols e 2 assistências. E nesse ano, até aqui, fez 9 jogos dos 20 do Flamengo, 2 gols e 2 assistências. Bom, o Fluminense teve 2 convocados nessa data FIFA. O Canóbio está com a seleção uruguaia e o Savarino foi chamado pela Venezuela. Mas o Savarino não se apresentou na seleção. Como é que é isso, Juliano Lima? Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. Então, Mari, vamos lá. Ontem à noite, a Federação Venezuelana de Futebol comunicou que o Savarino não vai participar dos amistosos contra Trinidad e Tobago e o Uzbequistão, país que vai receber os 2 amistosos nos dias 27 e 30 de março, porque o Savarino informou que não tem condições de fazer parte da seleção venezuelana durante a data FIFA. Ele vai se apresentar hoje à tarde no centro de treinamento do Fluminense para seguir a atividade normalmente durante essa data FIFA com o técnico Zubeldia. Até o momento, a informação que a gente tem, não tem nenhuma lesão, mas ele está trabalhando nessa parte física, um condicionamento e vai ter a oportunidade de aprimorar também o entrosamento com os novos companheiros que chegaram recentemente. Lembrando que o próximo compromisso do Fluminense será no dia 1º de abril contra o Corinthians pelo Brasileiro no Maracanã. Volto com você, Mari.